otra entrevista para Chess Base, Café con Amigos. En esta ocasión, o entrevistado é um mestre internacional, bem conhecido aqui para a galera do xadrez de aqui do Brasil, onde eu estou neste momento. Bom, ele é muito conhecido, né, porque realmente ele tem seu site, né, que é Ponto do Xadrez, onde sempre, geralmente está chegando com todas as informações do xadrez, né, com todas as novidades, né, inclusive os informadores que são de sua região. Assim que, e bom, e ele quando está participando dos torneios também é um dos jogadores aí mais fortes dos circuitos, dos abertos por todo o Brasil. Estou aqui com Dragan Stamenkovic. Olá, Dragan, tudo bem? Olá, Pablo, tudo bom? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Realmente muito feliz de conhecer um pouco, né, de tua carreira, de tua vida, né? Estávamos conversando um pouquinho e me comentabas que em teus inícios lá em Sérvia, né? Você tinha uma pedreira nos campeonatos de menores, você pegava o Ivanisevic, fiquei com isso, né, na cabeça. Sim, claro. Bom, eu nasci e cresci na Iugoslávia, né? Na época era Iugoslávia, mas como parte federativa é a Sérvia, né? Sim. E nasci numa cidade se chama Grdelica e fica a 300 quilômetros de capital, no sul do país, né? No sul da Sérvia. Sim. Nos campeonatos juvenis, como disse, sempre sou mesma idade, mesma geração como Ivanisevic, que hoje é o principal jogador da 76? Sérvia. São 76, 77? 77. 77. Aham. Isso. Existem mais jogadores dessa geração, né? Uma das mais fortes gerações, assim, com número de jogadores fortes como Ivanisevic, Stojanovic, Savic, Miodrag Savic, que também todos são GMs, né? E assim era difícil na época assim competir com eles, especialmente para o menino do interior, sem treinadores, né, fixos e conhecidos como tinha no capital, né? Mas, bom, tentando, né? Estava tentando e lutando com eles. Eu comecei com 7, 8 anos a jogar xadrez. Aprendi do meu irmão. Sim. E logo me interessei pelo xadrez, comecei a jogar, logo ganhando dele, ele parou de jogar comigo. Busquei um vizinho jogava e me levou pro clube de xadrez que tinha na cidade. Comecei a jogar com eles e lá tinha um professor que começou e tinha uma turma de meninos que ensinava. Assim comecei, né, a aprender a base, os primeiros passos. Sim. E esses eram os inícios. Depois passei anos e anos, né, jogando nesse clube de xadrez. Sim. Que na época era bem comum. Hoje em dia quase são raros torneios, assim, clubes de xadrez mesmo. Sim. Físicos, vamos dizer. Todo mundo é baseado nos torneios online. Dos países, nos clubes de xadrez. Sim. Dos países, claro, o Dragan estava comentando que ele nasceu na Iugoslávia, né, que a Iugoslávia era composta por 6 países, né, era Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro, né? Isso, exatamente. Mas de todos os países, né, a Sérvia é a que tem maior cultura enxadrística, né? De todos esses países. Era mais forte, vamos dizer, e pelo número dos jogadores, e era o centro realmente nos últimos, vamos dizer, 10, 15 anos isso um pouco mudou. Eslovênia e Croácia investiram bastante no xadrez, contratando os famosos treinadores e um trabalho realmente bom. Tem Mihail Csikszentmihalyi, tem Beljavski, por exemplo, na Eslovênia, que trabalharam
por 10, 15 anos e eles criaram uma geração boa dos jogadores, por exemplo, da Eslovênia. A Croácia também tem muitos grandes mestres hoje, mas Sérvia ainda tem muitos grandes mestres, inclusive por muito tempo estava número 3 do mundo, claro, pelo número de grandes mestres. Claro que não tem jogadores de elite. Acho que hoje tem em torno de 57, 58 grandes mestres. Se mantém aí no top 10 ainda, né? Ainda se mantém no top 10, que deve estar quinta, sexta, né? Entre os países que tem. Eu acho que não mais. Não mais. Não tem jogadores de elite assim. Eu acho que o maior rating por muito tempo era 2.630, 40, mais ou menos. Não tem jogador de 2.700. Então isso é falta de um apoio, um trabalho mais estruturado, né, nas bases. Acho que a federação também precisa se reorganizar e tudo. Então, foi ultrapassada pelos países onde se trabalha assim mais seriamente, como China, Índia, França, ou vários outros países, né, toda a União Soviética e tal, mas mas tem uma tradição enorme, grande. Iugoslávia por muito tempo era número 2 atrás da União Soviética, né? Sim. Por muito tempo. Então existe uma tradição grande. O Clube de Xadrez de Belgrado, que foi fundado pelo Gligoric, justamente anteontem eu tive que dar uma palestra, não, ontem, né? Ontem eu tive que dar uma palestra sobre Svetozar Gligoric e claro, bom, eu fui a perguntar para Dragan, o Dragan me passou aí algumas informações, alguns links aí, e uma das coisas que eu estava vendo que ele foi quem fundou, né, o clube de xadrez de Belgrado, né? Sim, um dos clubes de xadrez, porque lá tem vários assim, bons clubes de xadrez. Existe, sabe, como os times de futebol, como por exemplo Partizan e Crvena Zvezda, que é a Estrela Vermelha. Ia te perguntar por isso também, claro, que eu vi que você gosta de futebol, né? Claro, gosto tudo. Esporte tudo, né? Sim. Eu acompanho, jogava bastante também na infância, basquete, futebol, xadrez, claro, sempre. Mas como qualquer outra criança, a gente jogava tudo, sabe? Todas as tardes jogava basquete ou tênis. E tênis na época não era tão popular, mas de vez em quando tinha algum Copa Davis ou coisa, a gente colocava uma fita e jogava tênis na rua. Então, tênis, aliás, esporte todo acompanho bastante. Que legal, né? Porque realmente se vê, né? A Sérvia sempre teve grandíssimos esportistas. Bom, hoje podemos falar do Nole, né? Do Novak Djokovic, mas também teve... Falamos uma vez que nos encontramos no clube de xadrez de Curitiba, te falava sobre Tony Kukoc, e bom, jogadores de basquete nem falar, né? Basquete nem falar, claro. Basquete é muito forte, realmente, mas tem também. Sim. Tem handball, tem voleibol muito forte também, campeões olímpicos. Claro. Tem polo aquático, que aqui não é muito popular, mas lá na Europa tem uma dúzia de países que jogam bem. Sim. Assim. Então tem realmente, os esportes coletivos são realmente uma coisa forte lá na região e na Sérvia, né? Assim. Sim. E xadrez, como esporte individual, também tem essa tradição e enraizado. Lá quase todo mundo sabe jogar, isso que é interessante, né? Inclusive, os meus pais sabiam, né, mover as peças. Não é nada incomum que você pode encontrar muitos jogadores nos parques, né? Os aposentados em Belgrado, num dia bonito, tá cheio dos bancos, estão cheios com os jogadores, né? Os kibitzers do lado, assim, acompanhando, palpitando, e assim, bem curioso. Imagino. Eu, inclusive... Bom, vou falar algumas coisinhas aí sobre a
a vida do Dragan, que ele me tinha comentado. Uma das coisas que eu esqueci de comentar na apresentação, que ele é formado como engenheiro de transporte, que embora não seja uma carreira, né, que tem aqui, né, o transporte, como na Argentina, né, eu sou jornalista esportivo, aqui não tem somente jornalismo, né. Então uma vida bastante inquieta, né, Dragan? Porque jogando aí os campeonatos de menores na Sérvia, também estudando, e uma coisa que me surpreendeu muito é que você conquistou teu título de mestre internacional aqui, pode ser? Sim, exatamente. Exatamente, foi aqui no Brasil. Como você disse, eu sempre segui como educação, né, escola, né, ensino médio, depois fui para a faculdade e mudei para Belgrado. Fui para a faculdade de transporte, especialidade de ferrovias, e fui para Belgrado com 18, 19 anos. Praticamente comecei a mudar lá, né, e mudei para a capital. Lá comecei a jogar mais nos torneios, porque capital, né, de cada país qualquer país do mundo tem mais oportunidades, e como morava no campus lá, existia um clube de xadrez de campus de Belgrado, um campus que tem vários prédios, por exemplo, 6, 7 mil estudantes morando num lugar só, né, são vários prédios, como uma cidade realmente, com uma estrutura de teatro, de lojas, sim, tudo que é necessário para... E inclusive tinha um clube de xadrez, liderado pelos estudantes próprios, assim, os jogadores, e fui lá e comecei a jogar. Então nunca parei de jogar, mas não podia me dedicar tanto ao xadrez. Então desde os inícios na minha cidade, eu nunca tive um técnico, um treinador, vamos dizer, conhecido, famoso, ou que só aquele primeiro técnico que me ensinou os básicos, vamos dizer, e depois tudo praticamente depois foi como uma autodidata, né? Assim, lendo livros, sempre foi um forte. Tenho uma biblioteca grande lá na Sérvia, com os livros em sérvio, em russo. Então, lendo livros, lendo Informador, que é da Sérvia, de Belgrado. Claro. É praticamente como uma autodidata, né? Aprendendo, assim, no caminho, jogando e assim. Então, seguindo como uma carreira de educação, assim, escola, faculdade, para, quem sabe, um dia trabalhar como engenheiro, mas a vida me levou para outro caminho. Sim, né? Que incrível. Você nunca trabalhou como engenheiro, nem aqui nem na Sérvia? Nunca. Isso, nunca segui a carreira. Sim. Quando estava praticamente terminando a faculdade, teve, vamos dizer, um boom da internet, começou mais, assim, internet se desenvolver, vamos dizer, no início da década de 2000, 2001, 2002, e começaram a surgir vários, né, clubes de xadrez online, sites, e eu comecei a jogar bastante no clube que hoje não existe, um site World Chess Network, se chama, WCN. E também estava presente no ICC, bem sério. Desde 2001, por exemplo, tenho conta no ICC. E logo comecei a dar aulas, estava fluente em inglês, né? E comecei a dar aulas logo, e isso se desenvolveu rapidamente. Logo tinha muitos alunos e dava aulas para alunos de praticamente todos os continentes. Tinha bastante da América Latina e do Brasil. Tinha, sabe, vários alunos. Em inglês tudo? Tudo em inglês? Isso, tudo em inglês, sim. Tudo em inglês. Porque na época não falava nem português, nem espanhol, nem nada. Mas inglês e... Bom, alemão também falo, mas as aulas eram em inglês. Então, entre esses alunos, fiz
várias amizades assim boas, fortes, e um caso assim, um casal de médicos de Campinas. Com o tempo viramos amigos e eles me convidaram a conhecer Brasil e, sabe, dar umas aulas assim. Isso em que ano isso, Dragan? Isso foi em 2003. 2003. 2002, final de 2002, então, em 2003. Eu sempre tinha vontade de conhecer Brasil e América Latina, e achei uma ótima oportunidade. Eu aceitei o convite, vim para o Brasil e conheci eles, sabe, um casal com 2 filhos. Foi ele me organizou umas simultâneas em Campinas, fiz 3 simultâneas em Campinas, fica 100 quilômetros de São Paulo, né? Saiu uma matéria no jornal sobre a simultânea, a história de mim, Mestre FIDE. Eu era na época Mestre FIDE com 2.309. E curiosamente, sabe como a vida é, e cria as suas histórias. Essa matéria viu o presidente paulista, né, na época, José Alberto. Leu essa matéria, de alguma forma entrou em contato, encontrou o número do meu amigo, entrou em contato, ligou um dia e convidou para a gente se conhecer e para uma janta, né? Para nós conhecermos. Aceitei o convite, fomos para a Americana, que fica a uns 40 quilômetros de Campinas, e na época o Rafael Leitão, né? O Rafael Leitão, grande mestre, heptacampeão brasileiro hoje, morava em Americana, e conheci ele e o presidente da Federação Paulista. Batemos um ping na casa do Rafael. Comecei assim bem, 2-0, aí ele, esse mestre FIDE... Você ganhou, as primeiras 2 partidas você ganhou do Rafael? Sim, primeiras 2 ganhei assim dele, assim, jogava, sempre jogava bem ping, né? Assim, claro. Aí ele, peraí, aí endureceu e me ganhou também 2-2, aí depois fomos jantar, né? E assim foi esse. Então, o primeiro jogador praticamente de xadrez que conheci foi justamente o Rafael, né? Em 2003. Aí nessa janta conversamos, batemos papo, e o Zé Alberto, presidente da Federação Paulista, me convidou para jogar o torneio de norma de mestre internacional em Santos, primeiro torneio organizado pelo Horácio Medeiros de Santos. Tudo isso foi na primeira viagem, ou seja, você não intercalou, voltou, tudo isso na primeira viagem? Tudo isso na primeira viagem. Tudo isso intenso, tudo isso rápido acontecendo. E recebi convite para jogar torneio de norma de MI pela primeira vez. Nunca joguei antes torneio de norma de MI, né? E assim, eu falei, bom, não vim para jogar xadrez, não estou preparado, mas tá, aceito, vamos, é uma oportunidade boa para conhecer os jogadores. Eu aceitei o convite. E o torneio era daqui a, vamos dizer, dessa janta a uns 14 dias, mais ou menos, 2 semanas. E aceitei o convite, mas nesse período, como tinha amigos, bastante amigos do site World Chess Network, eles nesse período me arrumaram também uma simultânea em Salvador, Bahia. E sabe, fiz simultâneas em Shopping Iguatemi, em Salvador, nessa época, sabe, mandaram passagem e tudo, então eu peguei avião, fui para Salvador, Bahia, fiz simultânea, fiz amizade com os amigos baianos, que são até hoje. Depois, na volta, voltei de carro via Belo Horizonte, Ouro Preto, e chegando em Campinas. Fiquei um dia, troquei as coisas na mala e fui jogar torneio de norma de mestre internacional em Santos. Sim. Que bem. E como te foi? E nesse torneio eu joguei muito bem.
ganhei os 3 primeiros do rating, que eram desse torneio, o Neubauer, Cubas e o Martin Crossa, e fiz minha primeira norma de MI nesse torneio, ganhando os 30 pontos de rating. Então foi uma coisa fantástica, né? Assim, esses eram os meus inícios Que sorprendente. Da jornada aqui no Brasil. E ainda não conheciste somente Campinas, né, que é no interior de São Paulo, sino que conheciste vários estados. Sim, exatamente. Fui para Bahia, lá, Salvador, fui para Porto Seguro também. Aí na volta também fui de carro de Porto Seguro para Belo Horizonte, para Ouro Preto. Fiquei uns dias em Ouro Preto, bem, uma cidade linda histórica, cheia de campos, cheia de estudantes. Sim. E então depois em Santos conheci toda a turma de xadrez, além do torneio Regina e Helena, que era do torneio de norma de MI, estava ao mesmo tempo o torneio de norma de grande mestre, Mário Covas, torneio tradicional. Com Milos, com Rafael, Andrés Rodrigues, Morovitz, Alejandro Hoffman. Tudo peso pesado aí, né? Claro. Sim, tudo peso pesado e assim, mas toda gente assim, boa, interessante. E o mais curioso é que eu vim para o Brasil sem falar nada, absolutamente nada de português e espanhol. Então, pensando que, bom, né, conhecimento de inglês vai me ajudar. Como me enganei, né? Claro. Falava inglês e alemão. Ajuda o pessoal do xadrez, que geralmente o pessoal do xadrez costuma, né, a ser bilíngue, pelo menos, ou de espanhol ou de inglês, né? E, bom, os grandes mestres nem falar, a maioria, né, fala mais de 2 línguas, né? Sim. Mas para o dia a dia é complicado, né? Claro, era muito complicado, mas assim, comunicava como esse, claro, esse meu amigo que me recebeu lá em Campinas. E, bom, dos GMs, dos MIs, assim, vários falavam, né? Por exemplo, o Leitão falava fluente, o Coelho, né, com quem virei muito amigo também, eu falava fluente, Vinícius Marques. Era a turma que falava fluente em inglês, mas eu, né, português, não falava absolutamente nada, nem sabia olá, né, para falar, né, e nem espanhol e tudo. E o que é muito curioso, me dei muito bem como Martin Crossa, né, é meio uruguaio, sim, que é assim, gente, assim, se dedicou criou uma poker, conexão, mas mesmo era um grande talento, ele não falando sim. Ele não falando inglês e eu não falando espanhol, nada, mas a gente se dava super bem, né? Assim, mímica com mouse, um pouquinho mouse, umas palavras, assim, foi fantástico. Mas essa experiência toda foi fantástica e assim, imagina, né? Com tudo isso, conhecendo Brasil, viajando, fiz a primeira norma de MI, então me apaixonei, né, pelo Brasil. Sim. E aí como foi? Porque aqui você tem 90 dias, né, para ficar aqui no Brasil, depois você tem que tramitar, né, o visto, né? Isso, 90 dias no visto turista e depois com prorrogação de mais 90. Então, teoricamente, poderia ficar 180 dias no visto de turista. 90 mais 90. Sim. Mas eu logo, depois disso, fiquei uns 2 meses e meio, sei lá, e voltei para a Sérvia para terminar faculdade. Exército era obrigatório para terminar mais umas coisas, mas já como uma visão que queria voltar, né, para conhecer um pouco melhor e quem sabe porque vi que Brasil e assim a cultura, a mentalidade das pessoas é bem parecido e gostei do clima, da receptividade do pessoal e assim foi bem interessante. Era uma época que tinha bastantes atividades também, né? Tinha jogos abertos que se remuneravam bem os jogadores, né? Imagino, não sei se chegaste a pegar a Taça Itaú também, que tinha
Copa, então, não cheguei a jogar, porque justamente nos momentos quando eu estava fora, ele acontecia, e acho que foi o último 2005, se não me engano, e eu voltei ao Brasil em 2006. Então, não cheguei a jogar, mas já ouvi falar que era um dos maiores torneios, mas já comecei a jogar jogos abertos, e assim, teve torneios em 2006, então, também quando eu voltei, tinha bastante atividade. Realmente tinha muitos torneios, e fechados, e abertos, e jogos, e assim, tinha bastante atividade de xadrez. E teu filho, ele nasceu aqui no Brasil? Sim, eu tenho 2 filhos. Tem 2 filhos? Um filho e uma filha. Um filho e uma filha. 4 anos e meio, e a filha é 1 ano e meio, né? Ambos nasceram aqui, né? Sim. No Brasil. Então, depois de tanto tempo, né? Claro. Acabei morando e criando família, né? Aqui no Brasil. Que legal. Eu te ia perguntar, eu não sei se você lembra, Dragan, uma vez que... Foi a única vez que nos enfrentamos, eu acho, não tenho certeza. Mas eu enfrentei você definindo um torneio. Eu apareci como um cisne negro na última... Não, era oitava, né? Eram 9 rodadas. Você estava ali... Era 9. Isso foi em Concórdia. Em Concórdia. Foi a única 2017, vez. se não me engano. Você estava na penúltima, não era cisne negro, mas você jogava muito bem aquele torneio, ganhando muito, e na penúltima, e na última ganhei do Borne, eu acho, Carlos Borne, e ganhei esse torneio em Concórdia. Mas é um torneio forte, sempre Concórdia, vários grandes mestres, alguns mestres internacionais, né? Sim, o Andrés estava lá também, o Perdomo, assim, outros jogadores fortes, mas esse ganhei, assim. Inclusive, vou te comentar uma infidência. Na nossa partida, em um momento, eu tenho uma troca de damas que eu estava feliz com o final. Digamos que... E você estava meio apurado por tempo. E na partida anterior, você salvou um final, eu acho que você estava com 6,5 ou 7. E você salvou um final com Perdomo, um final que eu achava que estava completamente perdido. E o Dragan salvou um final com uma técnica incrível. Inclusive, já aproveito para te perguntar. E eu falei, não vou trocar as damas com esse cara aí, porque eu não sei se na Sérvia é como em Cuba, que começam treinando finais. Mas, bom, cometi o erro. Claramente, eu deveria ter trocado as damas. Mas me surpreendeu muito a técnica do final. Posso chegar a estar errado, mas pode chegar a ser teu forte no teu jogo, o final? Sim, final é forte. É forte do jogo, justamente porque treinamento lá também começa sob influência da escola russa, que começa dos finais primeiro. E então, por isso... E eu sempre gostei de estudar finais. As aberturas não são minha praia, né? Sim. As aberturas isso não. Isso eu sei. Sim. Mas finais e estratégia, assim, as coisas assim, tática, bom, também. Então, sempre gostava de jogar umas posições, assim, estranhas, umas coisas assim, improvisações, mas realmente a abertura nunca foi minha praia, mas, assim, forte, transição de meio jogo para o final também sempre foi forte. Então, tenho realmente boas partidas, bons exemplos, assim, realmente muitas vezes salvando umas partidas ou convertendo umas vantagens. Incrível. Então, realmente, tanto é que o Leandro, que é meu amigo, né, e bom, eu acho que ele estava ganho, né, no final, e o Dragan se começou a defender uma rocha, e claro, depois da partida você não vai ir a falar com um cara que perdeu, por mais que seja o amigo, né, tem que respeitar. Mas aí eu fiquei, bom, e te encontrei na 8ª rodada na mesa 1, né, aí todos os mestres atrás, assim que te deixei fácil esse torneio, né, Dragan? Nunca é fácil, sabe, do torneio de 9 rodadas você encontra, sabe, né?
ganhando na oitava mesmo assim, claro que... Sim. E como surgiu o ponto do xadrez? Porque realmente o material que você traz, o Dragan estava comentando, né? Logicamente todo mundo já estudou com enciclopédia iugoslava, informadores, né? Todos são todos de tua região, né? A gente, como era muito caro, a gente costumava tirar muito. Alguém comprava e o clube comprava e a gente tirava muito xerox, Sim. pelo menos na Argentina. Xerox, Mas como que surgiu teu local virtual de vendas, né? Ponto do xadrez, né? Bom, quando vinha para cá, eu percebi que, como você disse também, tem uma escassez de material bom de qualidade e livros, por exemplo, em português também não tem muito, então tem que ter uma literatura, né, assim, estrangeira. A Argentina tem, e livros assim, em espanhol tem bastante, muito bons livros, né? E hoje em dia tem muitos, mas eu percebi que tem uma falta de um material. Aí quando eu vinha assim da viagem da Sérvia, trouxe de vez em quando umas coisas, né, umas peças interessantes, uns livros e tal, e percebi que isso assim tinha saída. Aí assim começou pouco por pouco, e eu comecei vamos dizer, trabalhar um pouco com isso. Então, hoje, Ponto do Xadrez é uma loja, né, que oferece material de xadrez, tudo para a prática do xadrez, né, peças, tabuleiros, relógios, livros. Tento sempre ter livros, melhores livros, né, do mercado internacional, todas as editoras principais, né, do mundo, como Informador, Quality Chess, Thinkers, editoras em espanhol, La Casa, de Ajedrez, Chess e tudo. Então, praticamente tento trazer, né, assim, e disponibilizar os livros e material de qualidade aqui no Brasil, né? E assim, o curioso também é, por exemplo, que a questão de livros sempre foi muito forte lá na Europa Leste, né? Inclusive eu lembro quando a gente estava jogando torneios de categorias de base, torneios juvenis, a gente ganhava livros como prêmios, né? Isso, por exemplo, aqui não é comum. Aqui a medalha, distribui medalha. Sim, na Argentina também, o livro também tem muito do livro, não? Sim. Isso, então eu tenho muitos livros que ganhei como prêmios, né, assim, com dedicação, assim, para primeiro lugar no campeonato, para terceiro, para quarto, para quinto, etc. Então, o que é interessante que, na verdade, isso é uma boa prática, porque mesmo para um jogador jovem, uma medalha para quinto lugar não significa nada. Você coloca e guarda depois numa caixa de livros. Enquanto um livro, se você lê 5 páginas, 10 páginas desse livro, já vai ser muito mais, né, para o seu entendimento, para a sua força futura, muito melhor do que uma medalha, né? Sim, porque no final das contas acaba sendo guardada em umas caixas. Então, livros são muito interessantes assim nesse sentido, e era muito muito bom. Então, sempre eu gostava de ler, de ver umas partidas boas, ler umas coisas assim. Então, aqui pensei que isso poderia ser interessante, assim, trazendo livros e oferecer para o público brasileiro. E realmente tem, assim, tem pessoas que gostam, mas jovens gerações, né, dos jogadores jovens preferem computadores, né, como sempre. Mas tem vários exemplos bons também de jogadores jovens que, por exemplo, o Suppi, Luiz Paulo Suppi, grande mestre, né, um dos melhores do Brasil, e ele lê, é um leitor de livros ávido, né, que gosta de ler. Estou sabendo, livros. Sim. Isso, esse, por exemplo, o Evandro Barbosa, o Leitão também adora livros, e lê muito, e compra livros e tudo. Então, sabe, os jogadores fortes
gostam de Milos também, ele lê um monte de livro. E uma qualidade, não, também do brasileiro, também quando se pode, né? Você também estava comentando que trazia peças, né? O brasileiro, quando ele está bem e pode gastar, eles compram um bom jogo de peças, né? Se gasta, né? Porque, bom, não é fácil ir e gastar $2.000 em um jogo de peças Stalton, Claro. né? Não é fácil. Não, claro, claro. Não, xadrez é uma atividade, assim, é complicada. Tem que ter, assim, uma condição, assim, em geral do país, bom, condição econômica. Porque é uma atividade que, vamos dizer, não é essencial, né? O essencial é a família pagar as contas, comprar comida e os necessários. Xadrez, academia, né? Assim, essas coisas, aulas, assim, de idiomas e tudo isso é extra e a situação econômica tem que estar bem. Então, se a situação econômica fica complicada, as pessoas não vão gastar no xadrez. Então, isso anda junto, né, vamos dizer. Então, esse é um requisito essencial. Sim. Uma coisa que eu queria te comentar, né? Bom, eu já conversei um pouquinho com Dragan aí no WhatsApp. Aí, a Sérvia sempre é um país que a mim sempre me chamou muito a atenção. Ainda agora aprendi muito, agora com a palestra que eu fiz agora com Grigorich, aprendi um monte, né? E te comentava também, né, de um dos meus grandes ídolos quando eu era adolescente, que era o Alexa Strikovic, né? Ou seja, eu coloco ele entre os 5 jogadores meus favoritos desde que sou criança, com Shirov, Kasparov, o Sergei Tiviakov também, que eu gostava, e o Sveshnikov, né, o Evgeny, né, que é o jogador letão. Esses 5 jogadores realmente são 5 jogadores que... Chegaste a ter algum contato com Alexa? Sei que estava na Espanha no momento, né? Isso, ele é outra geração. Acho que ele é uns 10, 15 anos mais velho que eu, então eu não cheguei a conhecer ele porque ele logo foi morar na Espanha. Então eu acho que os últimos 20, 30 anos ele mora na Espanha, tem família lá e assim, então eu nunca tive contato com ele nem jogamos, interessante. Além dele, tem também Dragan Barlov, grande mestre também, que casou com e mora na Espanha, até Paunovic, que faleceu Sim, me lembro, foram muitos, né? Foram muitos morando, porque Ljubomir Ljubojevic também é um nome conhecido, era um dos 3 melhores, 5 melhores do mundo. Não, mas ele é croata, né? Ele é croata. Não, ele é sérvio. Ele é sérvio? Achava que era croata. Sim. Ljubomir Ljubojevic. Então ele início da década de 80 era número 3 do mundo. Sim. Atrás do Karpov e Kasparov. Claro. E assim, jogava super torneios em Linares, em outros locais, né? Era extremamente bom. Era um jogador talentoso. Não sei se sabe, tem uma curiosidade dele que ele aprendeu a jogar xadrez muito tarde, né? E, acho que com 18 anos, 19 anos, jogava futebol e era muito talentoso, mas quebrou a perna e enquanto estava no hospital, não sabia o que fazer. Apresentaram um jogo xadrez para ele, então quando estava com a perna quebrada, adorou e começou a jogar. Como era muito talentoso, ele começou rapidamente a jogar super bem e em questão de 2 anos ele foi campeão da Iugoslávia à frente do Gligoric, Matanovic, Matanovic, nossa senhora, incrível. Aí, Velimirovic e todos os jogadores assim Boris Ivkov, claro. Nossa, quantos jogadores. Bom, vocês ganharam a Olimpíada de 1950, né, Dragan? Bom, você digo... 1950 em Dubrovnik. Sim. Que foi a única, bom, teve muitos vices, teve muitas pratas, mas foi a única essa? Foi a única, né?
único ouro, é assim mesmo. Sim. Da Olimpíada de Dubrovnik. Então, Sim. assim, mas teve várias gerações, muito bons jogadores, famosos. Iniciando tudo com, por exemplo, Bora Kostic. Não sei se sabe a história, que era um viajante, globetrotter, viajava pelo mundo, jogava um verdadeiro globetrotter. Sim. Jogando em todas as partes do mundo. Sim. E ganhando torneios. Esse era o primeiro, né? Vamos dizer. Que é também dá. Sim, entendi. Então, o Ljubojevic é um dos representantes também dessa escola, bem talentoso, mas ele não talvez chegou mais por causa da talvez instabilidade, assim, um pouquinho emocional, psicológica, assim, um pouquinho estava ansioso, estava nervoso, vamos dizer, e assim, de repente não conseguiu fazer melhores resultados, mas na questão do talento era bem talentoso. Imagina aprendendo tão tarde e chegando a fazer parte de elite na década de 80. Entendi. Bom, espetacular. Realmente gostaria de continuar conversando aí, que você me comente se continua indo aí, se volta para a Sérvia, porque você está meio afastado, né, Dragan, da competição, né? Te vejo aí que está tranquilo, em família, né? Mas jogando pouco. Exatamente. Entrei num outro rumo, né? Agora com a família fica um pouco diferente, com 2 filhos pequenos, com trabalho, assim, com material, com loja, continuo dando aulas assim pela internet. Então tudo isso chega você toma um outro rumo, né? Um pouco, então fica um pouco afastado assim de competições. E não é como antes, obviamente, claro que tem idade também, assim, outra fase de vida, né? Então não participo mais nos torneios como antes, gostaria de jogar assim um pouquinho mais, claro que agora temos pandemia e tudo, mas basicamente últimos anos realmente fiquei um pouco afastado jogando só jogando nos jogos abertos, jogos regionais, poucos torneios. E algum torneio de Blitz aí, Floripa Open, algum Blitz? Isso, torneio de Floripa Open, assim, nos Blitz, uns torneios rápidos. Os torneios de Blitz também são curiosos, porque lá no torneio fico presente com uma tenda, vendendo livros. Aí no dia do torneio Blitz, a tenda fecha e o vendedor de livro vai jogar. Vai jogar. Então foi curioso, Cubas foi muito... Rio muito 2019, acho que foi que eu joguei esse torneio, que fiquei em terceiro lugar. Né? Você lembra? Estava jogando assim. Me lembro. Isso, ganhando na penúltima rodada do Axel Bachmann e na última rodada do FIR. E fui vice-campeão, né? Esse ano, porque Cubas ficou primeiro, com meio ponto na frente, mas ganhando ele depois Rio. Tipo, fechou a tenda, vendedor de livros, jogou lá e ganhou o Axel do FIR. Né? Claro. Última, depois... Ficou vice-campeão, depois fecha aliás, termina o torneio e abre de novo a tenda. Que bem, que nível, que nível. Bom, Dragan, vamos ver esta partida acá contra este menino Gastón. Bueno, agora já não é mais um menino, já é um homem, mas que nessa época, né, 2006, inclusive... Você que está presente, se quiser contar também. Não, mas espera aí, esse não foi igual no Continental, né? Que a história famosa de Gaston Niedermann. Isso. Vou dar uma introdução, né? Assim, um pouquinho. Porque escolhi. Bom, você é argentino, entrevista para o site espanhol, assim, quando olhei qual partida mostrar e assim, para ser interessante, achei uma interessante assim, essa como conexão contra o menino Gaston Niedermann. Um torneio justamente jogado na Argentina, o torneio de Villa Martelli, em 2006. E o Gaston
Needleman, nesta época, foi um torneio que brilhou e foi um prodígio, né, mundial, chamou muita atenção. No mundo inteiro, sim. Isso, o mundo inteiro, porque em 2005 foi continental, final de 2005, sim. que ele brilhou, empatou de segundo a oitavo lugar no continental e jogou o famoso playoff, né, porque tinha 6 vagas, sim. E esses sete jogadores tinham que definir essas 6 vagas. O torneio terminou assim, bem tarde, e eles tinham que jogar o desempate, né? Claro. Desempate, 6 grandes mestres e ele, menino, né, que acho que na época jogou esse torneio com 2.245, alguma coisa. E ele começou mais ou menos e teve um sprint de 5 vitórias seguidas contra grande mestre, incluindo nas tablas com Gata Kamsky na última, né? Que classifica. Com Gata Kamsky na última, exatamente. Foi uma surpresa enorme, né? E ainda como os jogadores experientes jogando, era para jogar playoff contra Julio Granda, contra Milos, Vescovi. Felgaer, eu acho que estava Felgaer também. Felgaer, sim, exatamente. Duríssimo, duríssimo. Exatamente, super duríssimo. E o curioso é que esse playoff gerou uma grande repercussão, porque os grandes mestres foram acusados que empataram entre si rapidamente e jogaram duro contra o menino para ganhar dele e eliminar do torneio. E realmente foi assim. Ele no playoff foi eliminado, ficou no último lugar. Sim. Embora ganhou do Milos e empatou uma ali contra alguém, mas os outros perdeu e foi assim, os outros foram acusados que fizeram um complô contra ele, assim, para eliminar o menino e etc. Então isso foi uma repercussão depois, tanto que o presidente da FIDE, Kirsan Ilumgenov, na época, deu depois um convite com tudo pago para ele para jogar Copa do Mundo. E ele jogou em 2006, jogou Copa do Mundo como convidado, participou lá no torneio e justamente nesse ano, em 2006, foi esse torneio. Esse continental, então ele ganhou norma de MI e norma de grande mestre. Incrível. Também, como 2.245. 2.245 é insólito, não? Incrível. Sim, foi uma coisa espetacular e, sabe, muitos falaram, os jogadores grandes mestres experientes, que nunca viram um menino com essa idade jogar tão bem, né, nessa idade, né? Sim. Isso estamos falando de 2006, né? 15 anos atrás. Hoje em dia, provavelmente tem umas centenas de indianos que jogam. Claro, no, de todo mundo, sí, realmente. E ele tinha a sorte que tinha um profe em casa, né? Porque Alejandro Needleman, o pai, né? Um mestre internacional. Mestre internacional. Sim. Não sei se não jogou. Exatamente. Acho que já jogou inclusive a Olimpíada. ¿Querés comentarme aqui? Posso ir passando aqui, Dragan, nos primeiros lances? Sim, pode. A ver, então torneio de Vila Martelli, 2006, acho que um dos primeiros torneios de norma de grande mestre. Se não, foi o primeiro que joguei, né? 2006, justamente, que eu cheguei aqui, acho que fiz 2 normas de MI antes disso, nos torneios de MI aqui no Brasil, e eu pensei, foi uma boa, recebi esse convite, jogadores bem conhecidos, argentinos, assim, Oscar Pano, lenda viva, Axel Bachmann e Ofir estavam participando, buscando suas últimas normas. Teve computador ali, o Zap Chess, no participante do torneio. Então já me lembro o torneio, me estou lembrando. Jogou o torneio o computador. Isso, o computador jogou desse torneio. Fez várias vezes isso o Martelli, mas não foram tantas. Algumas vezes o Martelli fez alguns torneios fechados com um computador, né? Que legal. O computador, exatamente. Esse foi Zap Chess. Andrés Rodrigues, estava Pano, assim, Diego Valerga. Sim. Assim, Axel, Fir, que estavam jovens, aspirantes, e para norma, faltou acho que uma norma. O Gaston Needleman com esses resultados que tinha, olha, o rating era
mais alto, maior, né? também, Sim. já na época. Sim, sim. É um torneio super duríssimo. Tava um Gaski, tava Ljaskovic, assim, um torneio bem Sim, forte e bem acima também do meu nível, né, também, né, na época, sim. mas eu fui, assim, tranquilo, assim, tentando fazer o meu melhor e, assim, essa partida foi porque achei também interessante, além de enfrentar um jovem prodígio que fez esses resultados logo antes, foi uma partida que mostra também o meu estilo, assim, autodidata e Uhum. uma abertura nada a ver, nada de sistemas clássicos e nada, porque na época jogava Trompowsky, ataque Sim. Trompowsky, justamente para evitar essa muita teoria e Sim, sim. assim, A abertura preguiça é a Trompowsky, ataque torre, isso, preguiça, o e assim, London. umas coisas Sim, atípicas, né, assim, mas estamos falando do ano 2006, então 15 anos atrás, que sim. era ainda menos teoria e, assim, a questão não foi tão jogado como, por exemplo, até hoje tem muitos jogadores atentos. Então, vamos dar uma olhada e, assim, Vamos logo lá. no início, isso, D4, Trompowsky, cavalo aqui F6, fazendo uma de Trompowsky. brasileiro, né? Porque Trompowsky era brasileiro, né? Poderia ser uma. Isso, Otávio Trompowsky. Eu, por exemplo, não sabia disso antes de vir para o Brasil. Aham, Jogava Trompowsky sim. também antes, Uhum. mas só depois fiquei sabendo. Bom, E eu, ele joga aqui, né? Cavalo E4 que é a melhor, né? Eu acredito que você pode jogar E6 também, né? isso, C5. pode ser 5, D5, tudo pode ser jogado e foi jogado, e eu joguei um monte de vezes tudo Uhum. isso, mas esse cavalo E4 é bastante principal no sentido que não permite essa troca em F6, Sim. que é a ideia, né, principal do Trompowsky, e assim, aproveita atacando o bispo, ok, e agora também, depois do bispo F4, existe D5, mas C5 é uma das mais agudas, né, assim, variantes que temos Uhum. nessa linha, né, nessa variante, uma das mais agudas posições do Uhum. Trompowsky. Então, C5, ele também Esta é a principal, cheio eu de acho, né? confiança. C5 é a Isso. principal, né? C5 é um dos Sim. principais e mais agudos. Então, F3, agora que foi jogado, também é principal. E agora, principal também, provavelmente melhor lance para as pretas é dar primeiro cheque em A5 Sim. e depois de C3 voltar com o cavalo para F6. Claro que Sim. existem muitas opções e variantes, mas ele escolheu o cavalo F6 Ele imediatamente. voltou direto. Uhum. Voltou Pergunta, direto. o Gastón, ele estava preparado, ou seja, não foi a primeira, você não utilizou a Trompowsky para surpreender, era a tua arma principal, né? Ou seja, ele Isso, estava preparado. todo mundo sabia, né? Isso como hoje. Todo mundo sabe que joga o Trompowsky e provavelmente foi uma preparação, né? Assim, Aham. Se entiende. O sea, Cavalo acredito. F6 Eu está tenho. preparado. Está na preparación de Gastón Niedelman esto aquí, ¿no? Por más que o principal Sim. seja Dama 5, ele sabe que Cavalo F6 se pode jogar. Isso, pode ser jogado, sim, claro. Uhum. E aqui eu decidi capturar em C5, Uhum. que é provavelmente o melhor lance, mas existe D5, pode ser jogado também. Aham. Mas tá bom, capturando, foi capturado. E agora Dama E 5, né? isso, Dama Dama 5. 5 cheque, cavalo C3 e ele captura com Dama em C5. E agora é E4. Né? Então agora temos uma posição que parece bastante com, pelo menos a estrutura de peões é como uma siciliana, mas com umas características curiosas, que, por exemplo, o bispo F4 não vai para na siciliana, e dama preta não vai para C5 também nas sicilianas, né? Então, Sim. uma posição totalmente atípica, né?
E como já mencionei, eu gostava dessas posições onde não tem muita teoria, onde você pode improvisar, pode fazer as suas ideias e jogar um xadrez criativo, né? Assim, basicamente. Então, assim, parece uma... Bom, ele agora joga D6, então agora realmente parece uma dragão, se ele jogar siciliana, G6, né? sim. Isso, jogando G6 vai um dragão e uma posição, mas nunca vai bispo para F4, assim, e dama preta também não vai para C5. Então são umas características meio estranhas, né, da posição. Sim, o cavalo está atrasado, mas a dama também aqui está meio exposta, né? Isso, na siciliana, bom, esse cavalo de G1 vai para F3, depois captura em D4, então aqui o cavalo não está em D4, está em G1, então meio estranho, mas pelo menos a estrutura parece... A estrutura claro, a estrutura é. E ele, bom, claro, ele quer justificar, né? Aqui imagina um pouco a dama e sabendo que você vai estar jogando com roque grande, né? Ele já prepara o bispo para G7, né? Que parece correto, né? Também. Exato. Sim? Exatamente, parecia assim, parecia normal e tudo. E aí eu faço roque grande. Vamos para o pau então aqui. Como disse na gíria, né? Vamos na trocação. Se traçando a analogia com box, né? Exatamente. Sim. Bom, e agora esta jogada, por que ela faz cavalo BD7 nesta posição? Qual que é? Eu acho... cavalo C6 pode ser jogado, mas se eu tenho cavalo B5 ameaçando C7, ele precisa provavelmente jogar dama B6, joga o bispo E3 e dama precisa voltar para D8. Sim. Né? Então, provavelmente ele não gostou disso. Entendi. Ele não. E se bispo G7 normal aqui, você já ia a jogar um bispo H6? Que não ameaça nada. Assim você... pode... E5 é chato. Se você joga bispo G7... você entende. E5, este é o tema, então. Você está ameaçando E5, claro. Agora se entende. Então ele vai ter muitos problemas. Essa posição é super perigosa. Então por isso o bispo G7 não é um lance muito... Perfeito. Muito recomendável, né? Eu já tivesse te entregado a partida em 10 lances. Ainda bem que, bom, Gastão percebeu. É uma confusão, né? Esse cavalo C6 é mais natural, mas por outro lado tem esse cavalo B5 e a dama B6. Bispo E3, dama D8, dá para jogar, né? Assim, mas é uma posição assim que ele julgou que não precisa. E eu agora, sabe, simples, melhorando um pouquinho a posição do meu bispo. Bispo E3, dama A5, lógico, tudo certo. E agora decido um lance assim meio arriscado, mas eu nunca, bom, né, jogava, tenho muitas partidas assim cheias de tática, de complicações, onde confiava bastante no meu cálculo, e aqui jogo um lance B5. Assim bastante arriscado, cavalo B5, deixando o peão A2 assim para levando mate e oferecendo a troca de dama, levando ameaça, captura em A2, ameaça mate em uma jogada. Então, mas aí calculei assim um pouquinho e vi que na verdade isso me favorece. E por outro lado, se ele não aceitar isso, dama D8, por exemplo. Dama D8 é péssimo porque tem o dama C3. Claro, aí vai perder a torre. Ou a dama. Então, está perdido. Sim. Então, dama toma D2 é uma alternativa, trocando a dama, torre toma D2 e tem que jogar rei D8. O rei D8 que também está feio, né? Está caindo na 7, né? Está também. feio. Isso, eu capturo. O cavalo toma A7, fico como um peão a mais. Sim. Assim, sem nenhum contra-jogo, sem nada, tipo um limpo peão, assim, essa coisa. Então aqui,
praticamente é forçada, né? É praticamente, forçado, dama toma A2, que Sim. é bastante assustador, assim, nesse momento mas eu confiava no meu cálculo, assim, Sim. que eu vi. Dama toma A2 E dama B. Posso e te falar agora uma coisa, dama Draga? B4. Eu, Sim. eu vi a partida com a máquina, é incrível a tua precisão. Ainda bem que foi em 2006, né? Que ninguém vai conseguir, ninguém vai querer suspeitar que você estava com um telefone no banheiro. Mas, Exatamente. mas realmente uma precisão. Aí 3 ou 4 jogadas muito precisas e muito difíceis, né? Sim. Assim que você estava realmente nesse ano, pelo menos nesta partida, certeza, estava muito bem no cálculo e com a tática muito afiada, né? Afiado, exatamente. Mas eu jogava muito, muitos torneios nessa época. Assim, em 2006 joguei pelo menos uns 6, 7 torneios, né? Assim, fortes, então muitas partidas. Sim. Muitas partidas, sempre jogando, sempre assim. Então eu tava confortável assim com a questão de cálculo e não estava e nunca estava com medo assim dessas complicações. É bem assim, bem emblemático assim, deixando o peão A2, assim, começando mate 1 e entrando nessas complicações que assim não tá 100% claro assim o que tá, mas eu julguei assim que tô bem. Dama B4 ameaçando agora. Sim. Esse cavalo C7 e agora assim, e logo tá vendo a partida toma um rumo bem louco, então, muito louco, lance 12, realmente 12, lance 12 já é uma posição assim bem louca, não dá para mas entender nada. ele também sim, aqui então, bom, cavalo C7 e rei D8 única, né? Isso. Agora eu joguei dama C3, que sim, para defender visão o da cavalo. máquina não é melhor. Dama B5 é melhor, na verdade. Dama B5 melhor. E se rei por cavalo? Aí bispo C4 atacando a dama. Dama A1 cheque, rei D2 e dama cai. E claro, tem que entregar então, aqui. Entendi. Então esse é mais preciso. Dama B5 é melhor no caso, mas aí dama C3 defendendo o cavalo e parecia assim, parecia ok, e ele joga bispo G7. Claro, essa faz sentido, né? Está aí porque te está pensando alguns descobertos que, por exemplo, cavalo por E4 te ameaça mate, né? Cavalo por E4 é super perigoso. Se eu capturar a torre em A8, cavalo E4 e entrega o bispo, mas dá uma A1 mate, né? Basicamente, assim, mas tem várias ameaças, assim. Sim. Aqui você foi muito criativo também, porque o Dragan entrega o peão não somente para abrir linhas, sino também jogando contra o bispo, né, Dragan? Porque está colocando mais... Que bem. Exato. Que bem. Exatamente. Então não tem essas ideias com ataque descoberto e tudo, e ele também, sabe, joga também criativo. Sim, não, é incrível. Joga cavalo E4. Ele também jogou bem na partida porque realmente está criando, né, atividade também. Aqui se pode, qualquer erro é a partida, né? Sim, exatamente. Cavalo E4, então, obviamente, preciso capturar ele e agora bispo toma. Então agora tem uma peça a mais, né? Por enquanto tem uma peça a mais, né? É isso? Isso. E torre D4. Esta jogada é incrível. Esta jogada é de máquina, essa jogada. É a máquina da essa como boa, né? Torre D4 é lance que assim é necessário nesse momento, mas parece tão feio e tal. Sabe, cravo, deixo a torre cravada e ainda deixo dama 1 cheque, dama toma F1, deixo o bispo de graça, ainda depois G2
e meu rei fica assim exposto, mas realmente uma partida assim bastante louca. Sí, a máquina, me parece que a máquina que colocaron ahí o de Martelli era Estamendi, era a máquina, ¿no? Era un jogador a máquina muito fino, ese torre de 4, increíble. Eu cuando vi, sinceramente, tive que ligar a máquina aí, não dá para calcular nada aqui realmente. Mas Torre aqui, D4 e sim, assim, loucura. A partida, sabe, assim, toda assim, meio bastante difícil de entender sem uma assim, avaliação, sentar, vamos dizer, e pensar um pouco, porque tá tudo estranho, né? Assim, não, realmente o rei aqui. D8, o cavalo tá em C7, dama dele tá em A2, assim, uma bagunça geral, né? Tem algum modelo, a escola de xadrez Sérvia? Bom, o Gligoric, né, era um jogador bastante dinâmico, mostrei duas índias do rei, muito boa, Isso. mas a escola sérvia que é mais parecida mais com tendência mais à escola da Letônia que a de Armênia, por exemplo, né? Imagino. Bom, não sei, na época provavelmente podemos falar da escola soviética, né? Assim, vamos dizer, porque depois quando se separaram essas repúblicas também da União Soviética, também todo mundo é oriundo da escola soviética, do Botvinnik, da escola dele, e etc. Depois, sabe, cada um criou talvez um pouco Sim. um caminho um pouquinho diferente, mas todos são da mesma escola. Vamos dizer, escola soviética, né? Vamos dizer. E dependendo dos jogadores, Gligoric tinha um estilo um pouco diferente, e também Velimirovic é outro estilo. Ele era mais agressivo. Partidas como o Dotar, né? Assim, tanto que tem ataque Velimirovic na Siciliana. Sim, sim. Então, os jogadores com diferentes estilos, né? Sim. Então depende do jogador. Bom, Damjanovic, por exemplo, sim. é um jogador mais posicional, né? Sim. Bom, mas você tem um ataque iugoslavo, né? Não tem a defesa iugoslava. Isso, então, claro, vamos colocar as coisas no ataque lugar. Yugoslavo, né? Ataque Yugoslavo na Siciliana, né? É bem famoso. E na Índia do Rei, né? Que é o B4, né? Também. Sim, também. Assim que... Tem Gligoric também deu tantas ideias na Índia do Rei. Sim. Kasparov também aprendeu muito das partidas do Gligoric, da Índia do Rei, né? Então, sim, eu comento que o Botvinnik, quando Kasparov tinha 13 anos, ele falou, vai ver, gosta da Índia do Rei, porque Botvinnik jogava holandesa, jogava outras coisas, né? E ele mandou a ver muitas partidas de Gligoric e de David Bronstein, né? Sim. Bom, e agora ele que tem única aqui, porque que se está ameaçando? Única. Sim, dama cheque aqui, né? Dama cheque, rei D2 e dama toma F1. Então ele claro. recupera essa peça E te ameaça 2 pontos agora, né? X2. Isso. Opa. G2 e D4, né? E tua dama que está meio sobrecargada aqui na defesa e agora, Draga, que vamos fazer agora? Rei no centro. E agora? Isso, rei no centro, ameaça essa aqui, duplo e tudo, e eu calmamente capturo a torre em A8 e deixo ameaçando, né? Dama C7, né? Dama C8. Certo. Ele e ele dá um ar para o rei. Joga E6, né? Dá espaço, eu dou cheque em C7 e rei E7. Beleza. Aí como seguir, né? Ele tá ameaçando G2 e ganhar minha torre, mas cavalo B6. Cavalo volta pro jogo. Claro. O cavalo tá cravado, mas tenho ameaçando também C8. Sim, eles estão perdendo. Você estava entregando uma torre por lá, né? Mas está meio como que você está justificando tuas peças agora, né? Está chegando antes teu ataque. Parece. Isso. Eu que já vi com a máquina está ficando fácil, mas na partida, qual era a sensação na partida?
Não, a sensação, imagina, é uma bagunça e assim, não lembro se foi a rodada dupla do dia, imagina se fosse a partida de noite, Aham. segunda do dia, com tanto isso, o Tem cérebro que, fervendo já. sí, tem que pedir uma licença no trabalho depois quando você volta, né? Isso, e estamos falando de uma partida, uma linha que não é nada preparação. Nós estamos falando de uma preparação da laboratória do Kasparov, que ele Aham. analisou tudo. É uma improvisação pura, né, Claro, claro. desde o cavalo B5 e tudo. Então, tudo tem que Sim. calcular assim na hora, né? Assim. Ele está sem Então, jogadas aqui. Esse é o problema das negras que estão sem jogadas. Dama por G2 é meia forçada, cavalo E2 e agora o que vai isso, fazer? Tem que comer a torre. Não? É tem como que que... capturar, exatamente. Sim. E agora sim. Agora como que vamos atacar aqui? Como é que se ataca aqui? É, como que se ataca? Aí, normalmente, tem que calcular, tem que ver o que fazer. Claro que se... bom, tenho torre ameaçada, Uhum. torre B4, e enquanto ele não consegue ali salvar o seu bispo de C8. Então, assim, Ah, que um fino. lance, Que um bem. lance normal, assim, mas também um pouco impreciso, porque joguei torre D3, Uhum. salvando a minha torre, e depois vou Sim. capturar O em bispo C8 e dele. ficando com Sim. uma peça a mais. Mas estou entregando o peão em E4. Era melhor torre A4, Ah, torre A4. nesse lugar. Torre A4 Sim. era Se entiende, provavelmente um pouco porque não melhor, deixa porque a dama defende. voltar, né? Claro. Claro, Isso, se não, entiende. defende ali. O rei, por enquanto, fica um pouco seguro ali. Sim. Mas Tá ganho, entregando né? esse peão em E4, Deve estar e ganho agora, bom, também, eu né? capturo. E É ainda tem que forçado entregar capturar. uma torre Isso. extra, né? E sim, já muita Una vantagem. torre. É, Aqui é muita uma vantagem. torre extra. Isso. Mas ainda tem um trabalhinho para Sim, fazer e tem que aí precisa jogar também, bom, uma torre a mais, mas bom, ele tem bastante peões, tem né? bastante peão, é verdade, é verdade. É verdade. Quatro peões Sim, por torre, né? E assim, sim, o meu rei tá ali bastante exposto e tudo, mas tinha que. E sim. não tá fácil também. Bom, estamos falando de lance 25, partida bastante intensa e tudo, Sim, o e eu acho menino que que ele vem comete. jogando bem, né? Então aqui ainda Isso. precisa ser preciso, né? É, Sim, comete, captura essa e agora torre B3 e agora sim, rapidamente, olha, ele se encontra com problemas graves, porque o problema é se ele retornar com o bispo, captura B7 e cai cavalo claro, tá caindo o de cavalo. D7. Esse é o problema. Uhum, uhum. Então ele é obrigado a entregar o bispo, aí fica com uma vantagem realmente bem grande, só que ainda Sim, tem um pouquinho, umas coisas para tem que cuidar, ter só preciso cuidado. Uhum. Eu já partiria para a encontrar. procura de dama aqui. Não, não tem como trocar dama. O primeiro que eu faço quando vejo o show dele. Primeiro que você seria bom, né? Trocar dama, mas aí tá difícil. A dama dele tá centralizada, a Sim, ameaça dama H1 e toma H2 e tudo. Então eu preciso de sim, uma coluna aberta para ativar minha torre. Essa é claro, realmente ter efeito dessa torre claro. a mais. Ele está Mas sonhando com um perpétuo, mas agora você está com todas as peças coordenadas, digamos, vai ser meio cavalo, difícil, né? E cavalo e bispo coordenaram bem ali, tipo, sim. defendendo. Dei cheque, aí. Não, não, E torre H3. não entregou nem a qualidade do dragão, disse nada, né? Não, não. Porque, bom, Porque mais importante é capturar em H7 e torre e dama ali ai, por trás. sim, Fica fazer um mate geométrico aí, né? mais, Espetacular, espetacular. fica Bem, não tem mais nada. Não, fácil. aqui vou passar. Ah, não, ele abandonou. Achei que tinha mais antes. É, é Abandonou. isso. Muito, E muito abandonou dama boa, hein? tomar 5 e. Sim. É. E hoje, Uma partida sim, sim. Não, eu ia te perguntar, bastante ativa. hoje o estilo do Dragon está igual, continua igual ou está
mais tranquilo, porque tá com os anos, mais né? tranquilo, mais tranquilo. Eu acho que a idade e assim, a Claro. vida diferente. Hoje raramente você vai ver umas partidas Uma desse partida tipo. dessa agora é complicada, né? É, Um é, Weishi parece, é, né? e desse tipo raramente vai ver. Agora são mais posições calmas, mais Claro, tranquilas e tudo. e sim. Adequada à fase da vida, à situação, ao treinamento, porque sabe, tem tudo. Quando você joga sempre e fica afiado, é outra coisa, e outra coisa quando tá sem o ritmo do jogo. E assim, aí, como eu tô dizendo, nessa época, 2006, 2007, 2008, jogava bastante torneios e você tem confiança no seu cálculo e nas suas partes, assim, as posições que joga. Então, tem algumas partidas onde, nessa época, que sacrificava duas peças, uma peça em D5, outra peça em F5, e assim, jogando e ganhando ainda, né? Uhum. Que bem. Hoje em Quanta dia, mágica, isso né? não se vê mais. É. Não, mais ainda que você tem a experiência. Como você falou, o final é uma coisa que você gosta de estudar e que estudou muito, né? Para que, né? Para que arriesgar a partida aí, que qualquer coisinha que sair mal aí, entrega o pontinho, né? É, Não, Draga, eu realmente estou muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais de tua história e realmente não quero deixar de aproveitar, né, tua experiência e tua óptica, né, por vir também de um país diferente, igual que eu, mas de uma região também bastante mais distante. Eh, Sei lá, un minutinho ahí que quieras comentar algo, un agradecimiento, un conselho para os meninos, pessoal que está assistindo, que você quiser. sim. Bom, mas primeiramente queria te agradecer pelo convite, um bate-papo bem agradável, bem tranquilo, onde a gente poderia pode trocar umas ideias e falar um pouquinho mais sobre essa trajetória minha, e a parte da vida. Interessante. Eu espero que é interessante para o pessoal que vai assistir. Sobre xadrez, assim, no Brasil e na América Latina, espero que continue crescendo. Agora temos vários impulsos. O não era tão bom por causa da pandemia. Muitas pessoas começaram a ficar condenadas em casa, vamos dizer, e mais passando em casa, começaram a jogar. Muitos retornaram a jogar, uns que ficaram parados. Tem série Netflix que impulsionou bastante Sim. a prática do jogo. Muitos têm vontade de aprender, e importante, eu acho que os organizadores, as federações e nós como jogadores tentar impulsionar ainda mais esse movimento, vamos dizer, e fortalecer xadrez em todos os sentidos, para ter mais torneios, para ter melhor organização e estabelecer realmente xadrez e trazer para um outro nível, porque aproveitar e massificar, né, nesse sentido. Você faz um ótimo trabalho com essas entrevistas, com suas palestras, aulas. Então, tem outros também, professores, youtubers, influenciadores, vamos dizer também, todo mundo que trabalha com isso, todo mundo está fazendo um trabalho importante, né, nesse sentido. Então, todo mundo precisa realmente continuar fazendo nesse sentido, porque só vai trazer benefícios para todo mundo. Mais pessoas praticando, mais torneios, mais interesse de mídia, então temos que aproveitar, acredito, esse momento, esse impulso, né, que temos nesse ano para crescer, para fortalecer o jogo, que só vai trazer benefícios para todo mundo. Para os jogadores mais jovens e que começando essa jornada, tem que ficar
persistente, tem que estudar bastante, ler livros, sim, livros são muito importantes, sim, não somente de xadrez, livros em geral, né? E estudar, curtir o jogo, viajar, conhecer outros países, aprender novas. Xadrez é um jogo onde não se para de aprender, né? Sempre se continua aprendendo. Inclusive o Magnus Carlsen, com o campeão mundial, sempre tem algo para aprender novo. Então, nesse sentido, imagina nós, né? Os meros mortais. Sim. Muito legal, muito legal. Gostei muito aí de todo mundo trabalhar, né, desde seu lugar para continuar melhorando o xadrez e que mais gente se interesse e a mídia aí, como você falou, e que o xadrez cada vez seja mais popular, né? Realmente. Exatamente, é muito importante, porque merece realmente como um jogo nobre, que tem tantos benefícios e é tão complexo também ao mesmo tempo, não é uma coisa simples. Justamente essa complexidade traz o maior prazer quando você consegue ganhar uma partida bonita, com uma combinação boa. Então até tem os elementos de arte também, né, que faz realmente feliz quando... Sim, sim. Esse foi um claro exemplo aqui também, né? Bom, mas tentei pelo menos, né? Mas foi uma... É cheia de emoções, né? Quem disse que xadrez é chato e não tem emoção? Realmente. Assim, com reviravoltas e tudo, não é sempre preciso. E tem uns errinhos, mas justamente isso são as coisas interessantes. Perfeito, Dragan, te agradeço y bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo torneo ahí, após esta pandemia. Muito obrigado, Pablo, e nos vemos por aí ou por aqui. Sim. Grande abraço. Certeza. Bom, pessoal, passou aqui com o mestre internacional sérvio / brasileiro, Dragan Stamenkovic.